Boa noite, amigos do YouTube. Estamos de volta com a nossa leitura diária da Bíblia. Esse canal tem por objetivo, essa série tem como objetivo que a gente realmente leia a Bíblia por completo, uma leitura tranquila, 2 ou 3 capítulos no máximo por dia, às vezes até um capítulo só, para que o vídeo não passe de 10 minutos no máximo, que é para as pessoas terem tempo de ouvir no carro ou antes de dormir, na hora do almoço, e aí diariamente ir acompanhando a leitura da palavra. Se você conhece alguém que tem dificuldade de leitura, que não dispõe de muito tempo para parar para ler, mas tem um tempinho para ouvir, recomende esse vídeo e nos acompanhe na leitura. Hoje nós vamos continuar a partir do capítulo 12 de Mateus. Vamos lá. Por esse tempo, Jesus passou em um sábado pelas plantações. Os seus discípulos, que estavam com fome, puseram-se a arrancar espigas e a comê-las. Os fariseus, vendo isso, disseram: "Olha só, os teus discípulos a fazerem o que não é lícito fazer num sábado." Mas ele respondeu-lhes: "Não lestes o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição, que não era lícito comer nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, com os seus deveres sabáticos, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos que aqui está algo maior do que o templo. Se soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado." Partindo dali, entrou numa sinagoga deles. Ora, ali estava um homem com a mão atrofiada. Então perguntaram-lhe, a fim de acusá-lo: "É lícito curar aos sábados?" Jesus respondeu: "Quem haverá dentre vós que, tendo uma só ovelha e caindo ela numa cova em dia de sábado, não vai apanhá-la e tirá-la dali? Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Logo, é lícito fazer o bem aos sábados." Em seguida disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu e ela ficou sã, como a outra. Então os fariseus, saindo dali, tramaram contra ele sobre como acabariam com ele. Ao saber disso, Jesus afastou-se dali. Muitos o seguiram, e ele os curou a todos, e os proibia severamente de torná-lo manifesto, a fim de que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: "Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei meu espírito sobre ele, e ele anunciará o direito às nações. Ele não discutirá, nem clamará, nem sua voz nas ruas se ouvirá. Ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que conduza o direito ao triunfo, e no seu nome as nações porão sua esperança." Então trouxeram-lhe um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo podia falar e ver. Toda a multidão ficou espantada e pôs-se a dizer: "Não será este o filho de Davi?" Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: "Ele não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios." Conhecendo os seus pensamentos, Jesus lhes disse: "Todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma poderá subsistir. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então poderá subsistir o seu reinado? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos adeptos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não o amarrar? Só então poderá roubar a sua casa. Quem não está a meu favor, está contra mim, e quem não ajunta comigo, dispersa. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesta era e nem na outra.
Ou declarais que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou declarais que a árvore é má e o seu fruto é mau. É pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas se sois maus? Porque a boca fala daquilo de que o coração está cheio. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Eu vos digo que de toda palavra sem fundamento que os homens disserem, darão contas no dia do julgamento. Pois por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Nisso, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, queremos ver um sinal feito por ti. Ele replicou: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve no ventre do monstro marinho 3 dias e 3 noites, assim ficará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento, juntamente com esta geração, e a condenarão, porque eles se converteram pela pregação de Jonas. Mas aqui está alguém maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no julgamento, juntamente com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas há aqui alguém que é maior do que Salomão. Quando o espírito impuro sai do homem, perambula por lugares áridos, procurando repouso, mas não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. Chegando lá, encontra-a desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele e vem habitar aí. E com isso, a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Eis o que acontecerá a esta geração má. Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe. Eis que tua mãe e teus irmãos estão fora e procuram falar-te. Jesus respondeu àquele que o avisou: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão, disse: Aqui estão a minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. Ele dizia: Eis que o semeador saiu para semear, e ao semear uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu fruto, uma 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. Aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe: Por que eles falam em parábolas? E Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem lhe será dado, e lhe será dado em abundância. Mas ao que não tem, mesmo que tem, lhe será tirado. É por isso que eles falam em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Certamente a vez de ouvir e jamais entendereis, certamente a vez de enxergar e jamais vereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam, e assim eu os cure. Mas felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Vamos ler só até aqui. Esses são os versículos iniciais do capítulo 13. Vamos parar aqui, porque senão vai se alongar demais o vídeo. E aqui nós vemos o principal motivo porque tramaram a morte ali de Jesus. Os fariseus já começam a tramar a morte de Cristo, porque ele estava trazendo a realidade do reino
em contradição às tradições que tinham sido colocadas na época, tradições que estavam escravizando o homem, sendo que o reino de Deus é a liberdade, é a verdadeira liberdade, né? Por isso que se diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então amanhã nós continuamos a partir do capítulo 13, mais especificamente do versículo 18. Nós lemos hoje até o capítulo 13, versículo 17. Obrigado por acompanhar essa leitura. Continue conosco todos os dias. Vamos ler a Bíblia inteira juntos, fazendo sempre um breve comentário para o vídeo não ficar muito longo. Agradeço a sua paciência, a sua participação nessa série de vídeos. E até amanhã. Fiquem com Deus. Bom descanso.